o vídeo do Engine Lobo sobre Bleach. E ele falou que precisa reclamar, né? Vamos descobrir o que ele vai reclamar. Lembrando, não vamos xingar o amiguinho. Eu tenho contato com o Engine, já ajudei ele num vídeo de Chainsaw Man, inclusive, sobre o arco do Denji. Aqui vai ser a opinião dele. O Engine nunca se propôs, tipo, a ser... Ele nunca falou, minha opinião tá certa porque eu sou foda, sabe? Ele nunca fez esse tipo de coisa. Ele sempre foi muito de boa. É simplesmente o cara dando a opinião dele na internet. Ele tem direito a essa opinião. Mas aí vamos descobrir se essa opinião está embasada em fatos ou em alucinações coletivas, que é bem comum na internet. Bom dia! Perdoem o ASMR do Kitaki porque eu tô doente, mas é muito necessário eu fazer esse vídeo. Vamos ver. Sabe, eu gosto de Bleach. Será que é verdade que Bleach tem uma parada muito esquisita, que você tem um monte de fan-hater? Tudo que o Kubo faz de incrível, os fãs falam que é uma merda. Aí você pega as coisas mais genéricas que o Kubo faz e os fãs batem palmas. Você fica tipo, mano, isso não faz sentido. E foi muito importante pra mim, eu fiz um Rola 1.25 isso? Rola 1.25. vídeo inteiro falando disso, eu tenho um apego emocional, essa continuação depois de sei lá quantos anos tá sendo muito boa, Ok. mas ele é aquele anime que você precisa desligar o cérebro Será? pra assistir. Eu acho que na verdade é o contrário, hein? Acho que você precisa ativar muito o cérebro, porque, cara, antes eu era o narrador que falava, gente, não precisa de exposição óbvia pras coisas. Os leitores entendem. Mas depois de ver tanta bosta sendo bostejada por bostejadores na internet, não só sobre Bleach, sobre tudo, tipo Jujutsu, Chainsaw Man, One Piece, qualquer coisa. Que eu fiquei, cara, tem que fazer igual o Togashi. Você tem que botar Kurapika olhando pra tela e você tem que botar o narrador falando assim, Kurapika sentia um vazio imensurável. Eu virei o Dark Narras, cara. Eu virei o Dark Narras. Não tem como. As pessoas, a coisa mais óbvia do mundo, o povo não pega. Igual eu falei na outra live, no Monsters Odyssey, que é o mangá que eu editoro. O Monster ganhou prêmio, ficou em segundo lugar na Shonen Jump, foi destaque do Webtoon. Não é uma merda, sabe? No mínimo tem algum valor, porque, pô, se os editores japoneses e coreanos viram valor, eu acho que vai ter algum valor. Mas tem a personagem que ela era temida pelos heróis, era muito foda. E aí ela tá lutando contra uns randoms, né? Uns caras de uma ilha que ela protege. E eles estão lutando com ela por causa de um motivo. E aí eu vi um comentário de um brasileiro falando, se ela era tão temida pelos heróis assim, por que ela tá tendo dificuldade de lutar contra esses bostas? Sendo que ela literalmente fala, Belly, vamos parar de lutar, senão eu vou machucar vocês, senão eu vou matar vocês. Senão as coisas vão ficar ruins pro seu lado. Ou seja, está óbvio que o personagem está se segurando. Só que aparentemente isso é muito difícil para algumas pessoas entenderem. Então eu virei Dark Narras, agora eu sou bonde do Togashi, tem que escrever tudo, escreve tudo. Porque quanto mais você se questionar das coisas, pior vai ser. Vamos ver. Bleach não tem lógica. Vou invocar Haluka aqui, baseado em quê? Mas vamos ver o que ele vai falar. Não tem coesão. Mentira. Mas Aí eu já... assisti... Tá emocionado. Eu te perdoo, Lobo, você tá emocionado. Você foi vítima da Bankai do Aizen, que é a Bankai da... Tem o Haki do esquecimento, né? Tem a... Qual que era a Bankai do Bleach, do Aizen? Bankai da burrice? Agora eu não lembro agora. Tá bacana, então o certo é você tirar o cérebro da tomada e ficar assistindo enquanto você tá babando. Mas chega uma hora que você ocasionalmente acaba ligando o cérebro. Cara, aquele negócio, né? Você pega meus vídeos ali de Bleach, será que é tão sem lógica assim? Ou as pessoas que não conseguem sair do padrão do cérebro desligado, sabe? Sem querer, sabe? Você fica pensando em umas coisas... Mas vamos ver o que ele vai falar. Por que isso daqui aconteceu? Era pra ser desse jeito mesmo? Vamos ver o que ele Daí é vai falar. caminho sem volta. Porque a hora que você começa a questionar uma coisa em Bleach, você já tá questionando 15. E foi isso que aconteceu comigo. Eu preciso reclamar. Isso daqui é um vídeo de desabafo. Aqui vem um aviso de spoiler até onde o anime tá agora, mas eu acredito que se você tá vendo isso, Então... você saiba disso. Mas eu possuo queixas e queixo de como a Soul Society é ineficiente nesse arco da guerra do sangue de 100 anos, não sei. Eu podia reclamar do Ichigo ser metade humano, metade Quinch, metade Arrancar, metade Vizard, metade Hollow, metade Paranaense, mas... Então, aqui o Lobo caiu numa das maiores mentiras, né, que tem, vamos dizer assim. Primeiro, vamos falar o que é. Vizard não é raça, já começa por aí. O Ichigo é humano, Shinigami, Hollow e Queens. Só esses 4. A Fullbringer não é uma raça, é uma habilidade. A condição, quase, mas é mais uma habilidade. A Vizard, não, Vizard é o nome de Shinigami que bota máscara. Que tem os Hollows dentro dele. Tanto é que a tradução correta é Visored. Visor, é o visor que eles usam. Arranca é o Hollow que arrancou a máscara. Se humanizou no processo e tal. Então o Ichigo são só esses 4. E o que isso significa? Gosta de
falar que tudo que a gente não conhece é estranho, é ruim, é esquisito. E eu também caí nisso. Até que eu me perguntei, por quê? Por quê? Se Bleach trata de almas, será que o Ichigo é só uma alma que tem um monte de coisa ali? Se Bleach trata de cultura japonesa, com shinigamis, com a Soul Society, os Hollows sendo uma representação dos fantasmas famintos, e os shinigamis sendo, né, parte da cultura shintoísta, e o fantasma faminto é do budismo. Cara, será que realmente não tem nada? E aí eu fui fazer uma coisa chamada procurar. E aí tem muita coisa que o ocidental não pega. Não só de Bleach, mas de várias obras japonesas. Tanto é que no meu vídeo atual de Jujutsu Kaisen, eu faço o seguinte, eu comento sobre o jogo de Mahjong, eu acho, que galera, o Getou tá jogando. Eu falo, cara, é uma pena, porque aqui a gente nunca vai entender o subtexto da cena. O que significa as palavras que eles estão formando ali. Com certeza isso aqui tem algum significado. Aí, felizmente, apareceu aqui o Suganagi, ele falou o seguinte... Narras, na hora do Mahjong, aquele jogo de dominós, a mão que o Getou usa pra ganhar é uma das combinações de peças de maior valor, e também com uma chance de acontecer muito baixa. Tanto é que o nome é Kokushi Musou, necessário o alinhamento de tantas peças difíceis que é praticamente considerada uma sorte divina de acontecer. Além disso, é uma mão que não dá pra desistir no meio do caminho, pois pede que se tenha na mão uma peça de cada um dos símbolos, e uma peça de 1 e 9 de cada naipe. Olhando para esse ponto, mostra que absolutamente tudo está alinhado para a vitória máxima pela coragem de reunir as peças até o momento certo do jogo, mesmo com o risco de não dar em nada. Desligar o cérebro. Acho que as pessoas esquecem o quão genial e plot do Azin da Soul Society só porque hoje todo mundo já sabe. Exatamente, Pedro, exatamente. Isso acontece muito também. Então, assim, quem não conhece Mahjong, nunca vai entender a parte legal que o Gege fez aqui, que é uma situação de tudo ou nada, o cara conseguiu uma mão divina, a mão que ou você vai se fuder, ou você vai completamente ganhar o jogo, uma estratégia completamente absurda, que replica exatamente o que eles estão fazendo dentro do anime, o plano que eles têm contra o Gojo. E muitas obras orientais têm isso, esse tipo de camada cultural deles. Falar que não é ser, não tô falando do Lobo aqui, mas quem falar, isso aí, discordar de que obras de cada país têm elementos culturais de cada país e que isso talvez não seja necessário para entender completamente a obra, mas serve para você dar um tempero e não glorificar, mas impulsionar certos elementos que parecem fazer sentido, e você fala, caraca, é por isso. Você falar que não existe isso é ser burro. Não tô falando que o Lobo falou isso aqui. Tô falando que eu vejo esse tipo de discussão na internet. Você mostra esse tipo de coisa, as pessoas falam, nada disso existe, cara. O que são as 4 almas que estão dentro do Ichigo? O nome disso, Ishirei Seikon. Ishirei Seikon. Ishirei Seikon vem de uma característica do shintoísmo, o budismo, daquela mistura japonês, que fala que tudo tem 4 almas. A alma harmoniosa, a alma selvagem, a alma da fortuna, do destino, e a alma maravilhosa, a alma sábia, tipo a Wondrous, que é o nome em inglês. E esse conceito, o Ishirei Seikon, é a versão mais popular dessa perspectiva de que tudo tem várias almas e que as coisas têm 4 almas. E essas 4 almas são literalmente a alma de Hollow, Shinigami, humano e Queens. Quando você vê a descrição dela em japonês, você vê exatamente isso. A alma selvagem, o Hollow fala lá sobre perder a noção, ficar muito revoltado, sei que e tal, quando está em perigo. A alma maravilhosa, a alma sábia, fala muito sobre manipular o ambiente. Os Queens absorvem reatos e manipulam ela. E curar ferimentos, literalmente, Bloodvine. Você tem a alma do destino. O nome do conceito geral de que as coisas têm mais de uma alma é Mitama. Só que a gente tem o Ishirei Shikon, que fala sobre as 4, que é a versão mais popular. Aí você pode entrar nos termos de cada um, e aí eles descrevem todo o misticismo japonês e tal. No meu vídeo dos Fullbringers, eu falo no final sobre o Ishirei Shikon e como isso aparece em Bleach. E o Ichigo representa isso. E por que o Ichigo é o ser que o Ishibei tá de olho? Por que o Ichigo é o ser que o Aizen tá de olho? Por que o Ichigo, quando o Rei das Almas fizer aquilo, o Ichigo vai ser, né, a galera que o povo vai olhar? Porque o Ichigo representa a alma completa. Assim como o Rei das Almas representa isso. Por quê? Porque o Ichigo é uma anomalia gerada através de experiências do Aizen, as consequências dela, que transformou a coisa mais próxima, né, do que a gente já teve de um Rei das Almas e de um Yhwach da vida. Então, esse é o motivo dele ser as 4 coisas. Você pode falar que a apresentação de uma coisa ou outra ficou estranha? Pode. Mas, porra, ele ser Quincy tá desde o início da obra. Ele absorve todos os poderes da Rukia. A Rukia, inclusive, fala isso. Ele absorveu tudo. Ele absorve o cero de um Hollow com uma Asaushi, que já é bem esquisito.
Depois, quando ele tá treinando o Kurahara antes de ir pra Soul Society, o Yuraba, que tá dentro dele, ensina a forma Quincy de fazer plataforma de Reiatsu. O Shiro, que é o rolo dentro dele, fala: eu sou o verdadeiro Zangetsu, ele é um impostor. Durante a história inteira a gente tem isso. Né? Então, eu não acho que foi mal apresentado, eu acho que isso é fã de Bleach. Cai muito nesse papinho que é legal falar mal porque todo mundo fala mal, eu não quero ser excluído, então eu vou falar mal também, sendo que eles estão errados. Metade Hollow, metade paranaense, mas isso é chutar cachorro morto. Eu consigo tancar isso. Cachorro morto eu não consigo tancar. Porque tá tudo preparado na história. Se você pega isso com outras obras, Hunter x Hunter, One Piece, Naruto, não sei que Naruto também virou coisa assim. O legal é falar bem das obras que são populares e falar mal das obras que também não estão tendo muito holofote. Mas todas as obras fazem isso. Não é só One Piece que bota detalhe no cantinho ali da página, sabe? Não é só Hunter x Hunter que bota 15 textos e, caralho, as palavras do texto, na verdade, mostram, caralho, muito foda. Não, cara. Toda obra faz isso. Algumas mais, outras menos. Só que o negócio é, quem tem a comunidade forte o suficiente pra falar essas coisas e quando as pessoas ridicularizarem falando que eles estão viajando, ter gente suficiente pra bater de frente e falar, não, é isso aí sim, o cara é foda. Bleach não teve isso durante muito tempo. Aí vira fácil, né, falar merda e ninguém contrariar a pessoa. Não tô falando o que ele tá falando aqui, quer dizer, esse ponto específico sim, ele está caindo numa falácia de tipo, isso aqui é ruim, isso aqui e tal, sendo que não. Se você pega desde o capítulo 1, tá lá. É a Soul Society no gerenciamento de crise, depois que o Yamamoto foi dar um abraço no Fred Mercury. Porque depois daquela invasão, Quincy, eles foram invadidos de novo, do mesmo jeito. Não, mas não foi igual. Vamos lá. Da primeira vez, os Quincy foram pra Soul Society. Da segunda vez, eles levaram todo mundo da Soul Society pra Quincylandia. No caso, o que acontece é que os Quincy conseguiram se esconder numa dimensão das sombras que não era detectável pelos Shinigamis. E aí, em um, eles foram, de fato, mas no outro eles meio que puxaram eles. É tipo isso, eles trocaram. Como ele gosta muito de Fate, o Lobo, eles fizeram uma bolha de realidade. É isso que eles fizeram. Mas o efeito é o mesmo. Foi todo mundo pego de surpresa igual. Eles não podiam ter feito, sei lá, uma Soul Society falsa, que nem eles fizeram com a Karakura falsa pra beitar os Quincy. Mas a Karakura falsa foi feita na Terra, durante meses. E eles foram invadidos depois de uma semana de uma pra outra. Isso não faz o mínimo de sentido. Aí eu vou gerar confusão, né? Mas, cara, e a marinha de One Piece? Por que ninguém reclama? Só eu que reclamo da marinha de One Piece, ué? A Soul Society faz merda? Faz um monte de merda. Eu não passo pano, não. A Soul Society faz um monte de merda durante a história. Não consegue administrar bem as coisas. É uma sociedade hierárquica rígida que faz um monte de merda. Eles cometem crimes usando as próprias leis pra quebrarem as próprias leis sem sofrer as consequências das próprias leis. É um monte de merda. A família real são um bando de filha da puta. Os nobres são uns merdas. A Soul Society é uma estrutura que oprime as pessoas e usa que os fins justificam os meios pra manter o balanço do universo. E pra isso eles vão deixar todo mundo igualmente miserável. Sim, a Soul Society é assim, eu concordo. Só que eles fazerem a Karakura falsa não tem o mesmo sentido. Isso demonstra completa desconhecimento das coisas de Bleach. A galera se esquece que CP9 perde para a Nami. A Caolifa, ela perde pra Nami, cara. Pelo amor de Deus, a marinha é completamente competente, o governo mundial só é competente com o Stenryubito. Nardo, você não tá entendendo. Porque na verdade isso é uma crítica social foda do nosso mano gênio Eiichiro Oda. A Ines Lobby ali, isso é tudo cagado? Não, cara, você não tem que estar entendendo. Porque ali não acontece nada, ali é só julgamento, Nas. E a marinha erra todos os tiros, a marinha faz um monte de merda, só os almirantes são foda. Veja bem, Nas, na verdade, isso aí é o Oda falando como a marinha está totalmente corrompida e não funciona direito. É por causa disso que dá problema. Eles não estão dando tudo de si porque o sistema impede eles de fazerem isso. Então fica só um bando de pessoas sem alma fazendo aquele trabalho. Porra, pelo amor de Deus, né? Porra, se um é verdade, o outro também é, caralho. Eles falam. Você podia ter feito uma pesquisa sobre isso. Eles falam, durante todo o tempo que o Ichigo tava no Ecomundo, e já, se eu não me engano, antes mesmo de ir no Ecomundo, o Yamamoto fala, nós já temos um plano pra lidar com ele, estamos lidando com ele, não faça isso, temos o nosso próprio método. E o Ichigo fala, não, foda-se, eu vou. Então, não é trivial de fazer isso, sabe? Não dava. Eu amo o Kyoraku, mas ele não é um excelente comandante-geral. Por quê? Tá todo mundo que nem barata tonta, fazendo o que dá vontade nessa guerra. De fato. E o Okitake? De fato. Essa é a parte que eu também tenho críticas. O Kyoraku, ele tá lá. Ele tá assim, ó. Eu acho que a história sacaneou ele. Porque por que o Kyoraku foi escolhido como comandante-geral? Primeiro, ele tem força pra manter todo mundo na linha. Você não vai ser um comandante-geral sendo pussy.
Se você não tiver poder suficiente pra manter o Zaraki na linha, você não vai ser comandante. Já começa por aí, né? Você tem que tancar, lutar com todo mundo ali ao mesmo tempo, basicamente. Senão, você vai sofrer um golpe. É assim que funciona. Mas a história vacilou com o Kyoraku? Demais. Eu concordo. O Kyoraku não fez nada a guerra toda. E isso é um vacilo. O Kyoraku ficar parado ali é uma... Independente do que tá acontecendo. Os personagens podiam estar até agindo bem. Eu vou concordar com o Lobo aqui. E eu vou além. Mesmo que os personagens estivessem fazendo tudo certinho, seria uma merda pro Kyoraku. Porque a história não demonstrou ele tomando nenhuma atitude como general competente durante a guerra. Isso é foda. Isso aí é revoltante. Mas ele, como capitão geral, ele de fato é a melhor escolha. Além de manter todo mundo na linha, ele tem a capacidade de argumentar com as pessoas. Ele tem conexões, o que é muito importante também. E a gente inclusive vê ele falando com a Divisão Zero. A Divisão Zero não. Os nobres para liberar o treinamento do Zaraki. E, enfim, então ele ali é a melhor escolha. Mas o desempenho dele na guerra parece que nem é o personagem. É só o vacilo do Kubo mesmo. Não é que o personagem não está sabendo administrar a guerra. É que o próprio autor, o Kubo, não soube usar o personagem para administrar a guerra. Concordo 100%. Que, na minha opinião, seria um melhor comandante de emergência não, após Yamamoto, Yamamoto, não tem como não. simplesmente não está presente no arco de agora. Você sabe por quê, É Lobo? ver que eu vou ter gravado Esqueceu? isso hoje, no dia 11 de setembro, e eu vou ter beitado ele pra voltar no anime, eu aceito, tô nessa. Ele esqueceu completamente o que tá acontecendo, né? Então, tipo, de fato, ele não tá na guerra. Por quê? Porque o domo foi selado, né? Não entra e ninguém sai, não entra e nem sai as pessoas de lá. E mostra pra gente, o anime mostra, o mangá mostra, que o Kitaki estava do lado de fora. Ele estava em um templo. Que aparentemente tem alguma coisa esquisita acontecendo com ele. E ele foi resolver uma situação pra ajudar as pessoas. E aí ele sai de lá antes da invasão. Ele não consegue voltar. Poderia ter mais cenas dele? Sim, concordo. Poderia ter muito mais cena do Kitaki. Eu acho que é importante, porque o plot dele é super importante. Ele tinha que ter tido mais cena pra preparar esse plot. Eu concordo 100%. Concordo 100%. Narras, como sempre, falando mal e passando pano ao mesmo tempo. Ô, Kill, você quis dizer, então, que eu estou sendo sensato quando você critica o que tem que ser criticado e elogia o que tem que ser elogiado? Então, a cena do templo, inclusive, acontece na temporada. Mostra, tá? A gente viu ela em cores, colorida, ele lá e tal. Mas o Kitaki não tem como ser comandante geral. Além de ter saúde muito frágil, a gente não sabe exatamente qual que é o nível de poder dele. A gente sabe que ele é poderoso, mas a gente não sabe se ele aguentaria ser um comandante geral. Ele não tem conexões políticas muito boas, ele não tem um carisma pra lidar com todo mundo muito bom. Não tinha como ele ser. Ele, inclusive, tá muito doente. A gente não pode... Mano, porra, o básico de uma guerra é que se você ficar mudando de liderança toda hora, você vai se fuder. Então o que você faz? Você mantém pessoas estáveis ali. Se você botar um general que está doente, além de ser fácil acontecer algum tipo de golpe, se ele morrer e você tiver que substituir de novo, isso dá um abalo moral enorme pra qualquer tipo de tropa. Então imagina, o Yamamoto morreu, você bota o Kitaki lá, tem um ataque cardíaco, tosse, tuberculose e morre de novo. Você perdeu 2 generais, que moral que o exército vai ter? Então isso não faz o mínimo de sentido. O Kitaki é um ótimo personagem, eu gosto muito dele, eu acho ele foda, eu queria que ele tivesse muito mais tempo, acho muito vacilo do Kubo ele não ter tido tempo, inclusive pelo nível de importância que o Kitaki vai ter pra história. Não teve. Isso é uma pena. Mas ele não seria um bom comandante, no geral. Claro, tem capitão e membro da Soul Society que tá ganhando nas lutas individuais, porque eles são os protagonistas dos 26 membros do abecedário do Inoki, mas como organização, ela simplesmente não Na funciona. verdade, um monte perdeu, né, inclusive. Um monte de protagonista perdeu. O Itsugaya mamou. Ganhou um, perdeu outro. O Kensei morreu. O Rose morreu. Porra, o Hisagi perdeu, o Ikako perdeu, o Yumichika perdeu. Como assim eles estão ganhando porque eles são protagonistas, pô? Não, os Queens são completamente mal aproveitados. Isso, pra mim, um dos maiores problemas do arco final é que os Queens são completamente mal aproveitados. É muito decepcionante. Mas a gente não tá falando dos Queens aqui, tá falando dos Shinigamis. Porra, todo mundo no início perdeu também, né, na primeira leva. O Yamamoto morreu. O Komamura, pra vencer, morreu. Não morreu, né? Virou lobo. Virou um cachorro. Trocou a própria humanidade pra vencer. Pô, o Shinji já foi de base. Perdeu a primeira luta contra o capitão dele. Contra um general inimigo. Perdeu. Porra.
Eles não estão ganhando porque eles são protagonistas. A maior parte dele tá perdendo. Inclusive, na época, olha como é que as coisas são loucas. Muita gente tava reclamando que os capitães Shinigami estavam perdendo muito fácil. Porque é um absurdo eles perderem desse jeito. Aí hoje em dia o povo tá falando que eles ganharem é forçado, você fica tipo, porra. Calma aí. Entendeu? Então, a internet é muito louca, cara. A Soifan ganhou a segunda vez com dificuldade. O que eu posso falar é o seguinte. As lutas poderiam ter sido muito melhores. A luta do Zaraki com o Grammy, podia ter muito espaço para ser uma luta melhor. Todas as lutas. A do Yamamoto com o falso Rei Quincy. Mas não foi. E eu admito, foi ruim. São lutas que você fica puto, não exatamente pelo que acontece na luta. Pra mim elas são ruins, não pelo que acontece, mas pelo potencial de coisas que poderiam acontecer e não acontecem. Você sente que o autor perdeu muita oportunidade ali. Por que isso aconteceu? O Kubo tava com o tendão rompido, tava todo fudido, tava rushando a história, ele preferiu rushar a história. Eu entendo tudo isso. Inclusive eu defendo o Kubo nisso. É um vacilo, tem uma pessoa escrevendo a história ali por trás com problemas. Assim como Boku no Hero tá caindo aos pedaços, assim como o Togashi tá caindo aos pedaços, assim como todo mangaka quando tá chegando no final da história tá caindo aos pedaços. Até o próprio Oda, juntando 25 páginas em uma página, fica aquela merda de ler. Eu entendo o Oda. Cara, escrever uma história durante 20 anos não é fácil. Tem um peso. Não só psicológico, mas, cara, você perde contato com a família. O Oda falando que a filha dele já tá, porra, cresceu 15 anos, ele nunca viu a filha sair, ele nunca saiu de casa com a filha. Kishimoto falando, quando acabou a história, ainda bem, perdi a infância da minha filha, mas agora eu vou recuperar o tempo. O Oda falou, seu sortudo. Alguma coisa assim, né? Eu não lembro se foi exatamente isso. Então, porra, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo a história ficou ruim. O arco final de Bleach é muito decepcionante. Não necessariamente pelo que tá nele. Tem problemas que estão nele, obviamente. Mas por tudo que poderia ser, tudo que foi prometido, todas as expectativas que não foram cumpridas. Aí o povo cai no pau mesmo. Funciona? Na verdade, se você para pra pensar, ela nunca funcionou. Quem lembra do arco da invasão da Soul Society? A primeira de várias, que Só teve uma invasão na Soul Society. Quer dizer, duas. O início e a guerra final. Não teve mais nenhuma. Como assim vários? o Ichigo e 4, 5 adolescentes simplesmente fizeram 30 briga interna estourar. Então, é que não foi isso, né? Primeiro, o Kyoraku e o Kitaki estavam basicamente do lado dos invasores. Eles só tem alguma coisa errada acontecendo. Tanto é que o Kitaki vai lá, pega o negócio, o escudo do tesouro secreto do Shiroin, o Kyoraku. Inclusive, eles vão lutar com o Yamamoto, eles chamam o Yamamoto pra porrada pra tirar o Yamamoto de lá. O Hitsugaya faz uma investigação interna por conta própria e descobre a traição e luta contra o Gin. O Zaraki, que é uma porra louca, simplesmente decide... não decide, mas... Ele não age igual o capitão, ele só... você é forte, tá, vou te deixar vivo, depois a gente luta de novo. Basicamente isso. Então, assim, não foram só eles, né? Foram eles para entrar com a ajuda da Kukaku, senão eles não entravam. Depois com a ajuda da Yoruichi para treinar a Bankai do Ichigo, que é bem eu acho bem... Eu tenho que conversar sobre isso separadamente depois, porque é bem amplo. Então, assim, não foram 3, 4 adolescentes que chegaram lá fazendo merda. Não foi por causa deles que aquilo tudo aconteceu. Se o Yamamoto não tivesse saído do penhasco ali, eles tinham morrido. Acabou. Só deu certo porque o Kitaki, o Kyoraku e o Hitsugaya, no mínimo os 3, estavam... O Hitsugaya estava investigando, né, fazendo outra coisa, e eles dois estavam literalmente... Cara, tem merda acontecendo, vamos impedir essa execução que tá errada. Aí tem o Aizen que morreu, aí vira aquela... Tem uma conspiração interna ali. Então, assim, meter o pau na Soul Society, você tem que fazer um vídeo muito bem embasado. Igual eu vou fazer, eu vou criticar. Tem coisa que eu critico no Soul Society. O início do arco da Soul Society é uma merda. Aqui a parte com Ganju e tal, odeio. Mas não dá pra falar mal do que é bom, né? Tá faltando um RH nessa empresa. Mas tá pra mesmo. fazer uma terapia em grupo. Fato, isso é fato. Sabe, tentar buscar diálogo. Ou uma máquina de cafezinho. Eu duvido que tenha uma máquina de cafezinho na Soul Society pro pessoal ir lá. Isso precisa muito, cara. Conversar, desestressar do dia. Isso precisa muito. Só que a gente entra em clichê de anime, né, cara? Todo grupo foda de exército é desorganizado. Todo. De anime. Todos eles são extremamente individuais, né? Você pega os Cavaleiros Mágicos lá de Black Clover, tudo é uma bagunça do caralho também. Todo mundo é uma bagunça do caralho. Você pega, cadê? Os Capitães de Fire Force, tudo uma bagunça do caralho. Os caras lutando entre si e tal, traidor, não sei o quê. O que mais aí? A Marinha de One Piece, os almirantes, cada um faz uma coisa. Um salva, outro não, o outro se rebela e luta contra isso e que e tal. Uma bagunça do caralho. Isso é trope de anime. Por quê? Porque você precisa que os personagens se destaquem. Os Hashiras são uma organização levemente organizada mesmo. Os Hashiras têm esse ponto. Kimetsu no Yaiba tem esse ponto positivo.
eles são uma organização que funciona. Isso é bacana, Kimetsu. Então, assim, isso é um problema de shonen em geral, mas eu sempre tive isso também. Tanto é que eu me questiono, como que a Marinha e o One Piece é tão incompetente? Isso não faz o mínimo de sentido. Assim como também, concordando com o Engine aqui, precisava de uma sala do cafezinho e precisava de um RH, porque as relações internas da Soul Society é uma bagunça do caralho. É uma abstração que você tem que fazer não só de Bleach, mas de basicamente todo o shonen. Nisso eu tenho que dar crédito pro Yohaborinhoki. Ele é muito inteligente. Ele doou sangue pra 26 bucha que tá perdendo toda a luta. Meu Deus, que anime você tá assistindo, Engine? Como assim? Que anime que você tá assistindo, cara? Os caras solaram metade da Soul Society. Que anime que você tá vendo, mano? Alguns perderam agora. Mas mesmo assim, perderam e levaram um monte de gente no processo. Como assim, mano? Pô, mas ele é absurdamente forte e estratégico. Ele só precisa... Gente, sem xingar o amiguinho. Aqui a gente estoura, zoa e tal, mas só nas ideias. Não é pra falar, xingar o cara. Isso não é legal. Vou fazer uma estratégia que deu pra repetir pra estragar a Soul Society. Eu vou falar a estratégia dele, já que o Engine não pegou. A estratégia do Yuraba é desviar a atenção da Soul Society para que ele possa invadir o Palácio Espiritual. É isso. Por isso que depois que o Ichigo desce e abre para ele o caminho que demora a se fechar, e o Yuraba falar, que bom, adiantaram nossos planos. Bora pra lá. Essa é a estratégia dele. Então, ele quer desviar a atenção do verdadeiro objetivo dele, que é a Divisão Zero. De vez. Será que o pessoal da Soul Society pode fazer greve? Eu acho que não, né? Mas não, lá é tipo uma ditadura, não pode. Mano, Soul Society nunca foi um grupo de bonzinhos. Eles são... Os fins justificam os meios. Totalmente. Você tem que escolher entre tá na Alemanha ou na Itália. Tá ligado? Ou você tá com os alemães, que são os Queens, ou você tá na Itália, que é a Soul Society. Não tem meio termo. Você tá no Império Japonês da Segunda Guerra Mundial, sabe? Não tem outro meio termo, sabe? Tem muita coisa. Que se dane o rei. Aliás, falando no Rei das Almas, é muito engraçado que, considerando o contexto de mundo que a gente tem de Bleach hoje em dia, simplesmente ninguém das outras Soul Societies dos outros países levanta os fundilhos da cadeira pra ajudar a Soul Society. Isso aí realmente um problema retroativo, né? Que apresenta uma coisa nova e não dá certo, né? Tipo, putz, e o passado? É uma coisa parecida que aconteceu com Boku no Hero, né? Os heróis internacionais, foda-se. Só foda-se. Todos eles. Não, os países deles, foda-se todos eles. Então, isso é realmente, você fica tipo, pô, e aí? Existe, né, uma situação que é o seguinte. A gente não sabe se a Soul Society West Branch é de fato o mundo das almas. Aparentemente é um mundo mágico, mas não é o mundo das almas, apesar deles terem esse termo. Soul Society West Branch. Porque quando você vê a Londres Reversa, ela é uma cidade. As pessoas capacitadas entram e saem dela a qualquer momento. Então não dá pra saber exatamente. Tanto é que nos mapas de mundo de Bleach que o povo faz, ele se separa a Londres Reversa, porque ninguém sabe. Tem a Londres Reversa e tem a organização Soul Society West Branch. São duas coisas diferentes. Entendeu? É igual, tipo, você tem Rukongai e tipo, o mundo das almas, e você tem a Seireitei, que tá lá. Aquele reino ali. Mas a gente não sabe o que tem no resto. Mas sim, é um questionamento que você fica, e o resto, sabe? Mas não que isso atrapalhe você assistir o arco final. Aquele poema do Rei Quinch lá não fala que o Yoha vai conquistar todo o Japão. Não, ele fala que o Nhen vai conquistar o mundo inteiro. Mas ninguém faz nada! A Soul Society tá lá sozinha, ela por ela. Pode ser que a matriz não goste do ramo da Soul Society? Acho que isso aí é só... Não tem o que falar sobre isso, sabe? É problema, história retroativa, quando você adiciona coisa, dá isso. As pessoas prefeririam que isso fizesse sentido ou ter mais história que o autor expandisse o mundo? Cada um vai preferir uma coisa diferente. Mas ainda assim, velho, tá ligado? Cadê os ceifadores de almas chineses, os ceifadores de almas americanos com sotaque, AK-47 e um hambúrguer na mão? Ou ainda, o que me originou nesse argumento, cadê as bruxinhas inglesas de pistola? Lembrando que elas não são almas, né? Uma coisa muito importante pra gente lembrar. Os bruxos não são almas. Eles vêm do mundo humano e entram em Londres Reversa. Você não consegue fazer isso na Soul Society. Para você fazer isso, você tem que ter seu corpo convertido em partícula espiritual. O Urahara, inclusive, faz todo um dispositivo para isso. Depois o Ichigo consegue entrar com a insígnia e tal, só que não é trivial.
aquela Soul Society... todo mundo queria ver Soul Society dos outros países. O nome lá da Hogwarts, que nem naquele livro escrito por Hatsune Miku. Faz aquela cena dos portais do Doutor Estranho, traz gente que nunca apareceu antes, abaque, apanha do mundo inteiro, acabou. Mas, tá bom, a Soul Society tá lá por conta, só que outro negócio que eu também quero reclamar, que cai nessa questão, e foi o que me motivou a fazer esse vídeo em primeiro lugar, é a situação da Unohana e do Zaraki. Ai, meu Deus. Eu tô preparando um vídeo sobre como essa luta, apesar de ter seus problemas, é uma das lutas simbólicas mais importantes de Bleach. Vamos lá. Porque imagina isso, você tá lá naquela partida de League of Legends, 50 minutos de jogo numa ranked pra subir de elo. É aquela altura da partida que todo mundo vira irmão de sangue. Não existe mais briga interna, gente reclamando do time, tá todo mundo unido pela causa de não ser derrotado e perder 1 hora de vida nesse jogo. Daí o solo top, que tá absolutamente forte, consegue bater de frente no 1 a 1 com qualquer um do outro time, vira pro suporte, que também tá dando dano pra caramba, e curando, salvando o time, e fala: "Ô, você pode desconectar aí pra eu farmar mais um pouco?" Mas não é isso que acontece. O Zaraki perdeu para o Yuraba falso. Ele tomou porrada, ele perdeu, ele estava sendo estrangulado pelo Yuraba falso quando o Yamamoto chegou. O Zaraki não estava forte. O Zaraki, além de tudo, estava... Pela primeira vez ele foi humilhado. Poderia ter mostrado mais isso? Poderia. Ser bem legal a gente ver a psicologia do Zaraki nesse ponto. Mas o Zaraki estava para morrer. Para o Yuraba falso, nem o verdadeiro. Então não é essa a situação. O top lane estava abalado porque morreu, estava incapaz de se movimentar e ele tinha potencial para ficar no late game mais forte. Só que no early ele acabou se fudendo. Foi tipo isso. E o suporte sai da partida. Foi isso que aconteceu com o Zaraki isso não foi nada disso que com a Unohana. Porque eu juro, a Unohana, ela pode não ser a única healer da Soul Society, mas era ela que tinha a melhor habilidade de curar lá, tá ligado? E ela também tinha o título de Kenpachi. Ela é forte pra caraca. Era, do verbo morreu. O Zaraki matou ela naquele treino dele lá pra conseguir o título de Kenpachi. Não foi o título. Ah, vamos ver. Vou deixar ele terminar isso aqui e vamos conversar. E a Unohana precisava morrer. Porque ela não precisava morrer. Caralho. Ah! Por que é tão difícil entender Bleach, pelo amor de Deus? Vamos lá. Lobo, você está me deixando nervoso. É o seguinte, o Zaraki perdeu, beleza. Perdeu lá pro Yuraba falso. Aí, o Kyoraku pensou, caralho, este filho da puta é a maior máquina de matar que a gente tem e ele perdeu. A gente precisa deixar ele mais forte. Como que eu vou fazer isso? Sabemos da relação que existia ali, vamos botar ele lutar com a Unohana. Por quê? Se você pegar desde a história do início de Bleach, o Zaraki retém o poder dele. Ele usa um tapa-olho, que suga o poder, ele luta de acordo com o poder da pessoa. Quando ele luta com o Noitora, ele tá lutando com uma mão só. Aí ele fala, até que você é forte, né? Então, vou usar esse negócio de 2 mãos aqui que o Yamamoto me ensinou. Pá, mata com um golpe. O Zaraki é pica, descontrolado, forte pra caralho. Só que ele sempre lutou se segurando e sempre se preocupou mais com a luta do que com o objetivo ou necessidade ou trabalho. O Zaraki é um monstro, literalmente no sentido da palavra. Ele não liga pra lógica. Ele é um bicho selvagem, tá bom? Ele usa sino no cabelo pra atrair a atenção do oponente. Olha só onde eu tô, entendeu? Então, isso é constante durante a história inteira. O Zaraki se segura. O Zaraki tem uma cicatriz, né? De onde veio a cicatriz dessa porra do Zaraki? Se todas as cicatrizes dele se curam com a Reiatsu, por que aquela cicatriz se cura? Aí a gente descobre. Poderia ter sido feito de uma forma melhor? Poderia. E no passado, ele era muito louco de forte. Só que na primeira batalha, onde ele se sentiu ameaçado contra a Unohana, onde ele teve que dar tudo de si, ele acabou vencendo ela. E se traumatizou. Falou, caralho, eu nunca mais vou sentir esse prazer. Que a batalha deles ali é basicamente uma relação sexual. Ele fala, eu nunca mais vou sentir esse prazer. O que eu tive hoje, nunca mais vai se repetir. O ponto da luta da Unohana com o Zaraki, né? Muitas pessoas falaram, essa luta não faz sentido, por que eles estão fazendo isso, estão no meio da guerra e tal. O Kenpachi é só um título. Não, o ponto da luta não é esse. O ponto da luta são 2 pessoas completamente egoístas, lutando por razões egoístas, num processo de um amor deturpado, doentio ali, né? De uma admiração e um amor. Tem o poema do Kenpachi falando, você é a pessoa que eu mais quero cortar, mais quero penetrar, mas a pessoa que eu mais vou sentir falta. Então, literalmente, fazendo todos... Porra, é óbvio, tá óbvio. Não precisa fazer poesia, tá óbvio ali. Ele quer literalmente penetrar o Unohana, em todos os sentidos. Então...
E ali é uma luta de autoconhecimento, porque aquilo ali é o Zaraki deixando de ser uma criança, né? É quase um... Dá até pra fazer um vídeo disso, falando como que o processo do Zaraki lutando contra o Nohana é o processo dele saindo da infância. O Zaraki trava o seu poder por causa da Nohana, quando ele encontra ela na infância. Ele entra em castidade eterna, vamos assim dizer. Ele limita seu poder porque ele tem medo de acabar com o único momento que ele se sentiu vivo. Foi quando ele entrou em contato com uma mulher, entendeu? Percebe a metalinguagem da parada. Eu sei que às vezes a galera desliga os neurônios, mas vamos acordar aqui, acorda. Ele percebe que ele está vivo naquele ponto, quando ele tem um contato com uma mulher pela primeira vez. Uma mulher que marca ele fisicamente, com corte, e ele marca ela também, novamente com a cicatriz dela. E aí, durante a história, ele se mantém em castidade eterna. Ele busca esse tesão, literalmente, da batalha nas outras pessoas, mas sempre se segurando, porque ele sabe que aquilo vai acabar. E a única pessoa que teve chance de dar aquilo pra ele é o Nohana. E aí, no momento que ele pode, de fato, liberar isso com ela, ele penetra ao Nohana, e naquele ponto ele deixa de ser um garoto mimado, vamos dizer assim, né? Não mimado, mas mimado no sentido de, tipo, que buscava a luta pelo próprio prazer apenas, entendeu? E vira um homem que agora, além de tudo, tem uma responsabilidade, porque o título, por mais que ele seja só um título e aquela luta não seja pelo título em si, o título acaba representando a maturidade do Kenpachi como pessoa, porque o corpo pode amadurecer, mas a mente é um processo separado. Então, eles amadurecer ali, depois de ter o contato com a mulher, que volta no que a gente... Vou pegar um negócio aqui. Que volta a um plot clássico da ficção e da mitologia, que acontece aqui no épico de Gilgamesh, que é quando o Enkidu é criado pelos deuses para acabar com Gilgamesh, e ele é uma criação perfeita, inocente, que vive na floresta em comunhão com a natureza. E o que isso significa? Existe um trope, um arquétipo, uma filosofia, uma condição humana bem comum de encontrar em mitologia e história, que é a mulher civilizadora. A mulher civilizadora, você encontra isso no épico de Gilgamesh. Quando o Gilgamesh era filho da puta, dominava a cidade, os aldeões pediram para os deuses darem um jeito nele, os aldeões fizeram o Enkidu. Seria um ser capaz de lutar contra Gilgamesh. E o Enkidu nasce ali de barro na floresta. Nessa floresta, ele vive com os animais, inocente. Até que ele sempre ajudava os animais fugindo das armadilhas. E uns fazendeiros viram aquilo, falaram, caralho, cara estranho, isso aqui e tal. Eles chamaram a prostituta, vai lá, tira o cara de lá. Você está me dizendo que a luta deles é uma analogia a atos libidinosos? Seduz o Enkidu, transa com o Enkidu. A partir desse ponto, o Enkidu não consegue mais se comunicar com os animais rejeitam ele. O que isso significa? Significa que ele saiu da inocência. O sexo foi o pecado original dele. Parecido com Adão e Eva, nesse quesito. A partir do momento que o Enkidu teve contato com o sexo, ele deixou de ser puro. E agora, ele é introduzido à sociedade. E ao ser introduzido à sociedade, ele começa a compreender as coisas que ele não compreendia e sai uma jornada com Gilgamesh. Mostrando o fim da pureza, o início, né, da vida carnal também, saindo do estado base da natureza e indo para o estado humano, literalmente, né, que o Gilgamesh é meio humano, meio Deus. E, a partir daquele momento, ele perde, né, parte da divindade dele, até o ponto que ele morre, e então apodrece, virando um esqueleto. E o Gilgamesh fica derrotado ali com a morte dele, ele fica do lado dele durante dias, até que ele vê um verme saindo do olho de Enkidu, e o Gilgamesh pira, porque ele percebe, caralho, a morte existe, eu vou morrer. E aí, quando esse pensamento passa pela cabeça dele, ele faz o quê? Ele vai atrás da missão de obter a imortalidade. E o Zaraki, né, fazendo um paralelo muito louco aqui, o Zaraki, quando enfrenta a Nohana, o que acontece com ele? Ele morre. Mas ele não morre só fisicamente, né? Ele deixa o eu anterior dele pra trás, e a figura da Nohana pra ele é o quê? A Nohana, literalmente, mas a Nohana para o Zaraki ali é o quê? A Nohana se apresenta pra ele, além de mulher, ela se apresenta como uma caveira. Literalmente o símbolo da morte. Então, ali, o Zaraki enfrenta a morte pela primeira vez. Porque, além de tudo, é a primeira vez que ele morre durante uma luta. Né? E ele é morto e revivido, morto e revivido, morto e revivido. Até o ponto que ele faz o quê? Ele supera a morte. Ele consegue vencer da Nohana. E o que isso significa para o Zaraki? Significa que a partir daquele ponto que ele superou a morte, ele não tem mais o que temer. Ele não tem mais o que se segurar.
Ele finalmente alcançou o estado de maturidade e responsabilidade interna dele de seguir o chamado que ele precisa seguir. No caso de Bleach, né, não só ser o Kenpachi, mas ser, né, uma força irrestrita. Porque durante a história dele, ele se reprimia. Ali a castidade dele é quebrada. Inclusive, o Zaraki usa o quê? Um tapa-olho, que tampa o olho funcional, que sai o quê? Muito poder. Um tapa-olho aí, representando também o fato dele se poupar do mundo de certa forma, se botar uma distância entre o eu verdadeiro dele e as coisas que ele interage, quase que um cinto de castidade metafórico ali. E quando tudo isso acontece, contra quem que o Zaraki luta? Vai ter na próxima temporada, contra um personagem que tem poderes literalmente inimagináveis, ou imagináveis. E como é que o Zaraki ganha dele? A batalha tem problemas, tem um monte de coisa que as pessoas vão criticar. Mas o ponto que o Zaraki ganha dele é: o inimigo não se imagina mais forte do que o Zaraki. O Zaraki atingiu o estado de manifestação total dele mesmo. Liberando o quê? Liberando a Bankai. E ao liberar a Bankai, isso representa o quê? Representa que ele finalmente atingiu algum nível bem alto de autoconhecimento, autoaceitação, que significa aí o fechamento de todo esse processo de desenvolvimento do personagem, que acontece através de símbolo e não através de roteiro. Mas aparentemente símbolo é algo muito difícil para boa parte das pessoas entenderem. Então, o Zaraki também libera a Bankai no resto da história. Não sei se vocês leram, mas o Zaraki também libera a Bankai. Não, tudo bem, libera a Shikai contra o Grêmio. Eu tô falando que ele libera a Bankai na história. O fato de ele liberar a Bankai significa que ele obteve esse processo de autoconhecimento. O argumento que eu tô falando é o argumento do símbolo. Ele obteve a Bankai. Tudo bem que nessa luta não foi isso. Ok, mas o ponto é, ele liberou a Bankai. Ele atingiu esse ponto. Isso está na história? Sim. Se você pegar pra ver, está lá. Tem no passado dele, tem durante a Soul Society, tudo isso foi construído. Foi bem construído? Isso é outra questão. Estar e não estar, está. Foi bem aproveitado ou não foi? Outra questão. Eu acho que foi bem aproveitado? Não. Eu acho que tinha muito espaço para aproveitar isso de uma forma sensacional. E não foi aproveitado. Você tem os elementos lá, você consegue identificar eles, mas você sente, putz, está muito cru. Ou seja, uma condição psicológica. Não era mais fácil o Mayuri fazendo uma droga para tirar esse limite? É uma condição psicológica ou uma condição da alma? Qual que é? Porque muitas coisas em Bleach são de alma, não é psicológico, não é igual Bankai. Vou falar, e se o cara fosse na terapia, a Bankai dele ia mudar? Não. Porque as Bankais representam a alma. E não a psicologia. Não, o cara tem duas personalidades, vai ter duas Bankais. Não! A gente tá falando da alma. Se ele tiver duas almas por algum motivo maluco, sim, talvez ele pudesse ter duas Bankais, sei lá. Mas não é disso que a gente tá falando. Entendeu? O Kubo disse que o Zaraki nunca teria Bankai. Numa entrevista, ele de fato falou isso. Mudou de ideia. Acontece. Um monte de autor já falou, One Piece é pra acabar daqui 5 anos, depois mais 5 anos, depois mais 5 anos. Acontece, gente. Zaraki ficar mais forte. E daí que teve uma entrevista 15 anos atrás que o autor falou uma coisa. Depois ele vendo conforme que a história andava, ele mudou de ideia, ué. Ô, Engínio, porra, nesse vídeo está... eu tô nervoso, mas não é com você. É porque os argumentos que você tá falando, por mais que você esteja sendo inocente no que você tá falando, tipo, é a sua opinião, é o que você viveu e tal... São argumentos que as pessoas usam tanto tempo na internet pra atacar de forma maldosa que a emoção já vem junto, mas não é com você, é com o argumento, tá? Inclusive eu falei, chat, não é pra xingar. É pra falar do argumento, não pra ele. Então vamos lá. Não precisava morrer pro Zaraki ficar mais forte. Precisava. O bicho já é um capeta. Inclusive, um capeta bem fraco, né? Porque ele perdeu pro Yuraba falso. A gente lembra disso. A força que o Zaraki despertou com essa luta da Onohana foi muito maior do que a força que a Soul Society teria se tivesse a Onohana e o Zaraki vivos. O Zaraki nunca iria conseguir liberar a Bankai dele se ele não matasse a Onohana. Lembrando, gente, que o espírito da Zanpakuto do Zaraki é Yashiro. E a Onohana. Não a Onohana, mas é a Yashiro mais velha que representa a Onohana. Por que isso acontece? Quando aparece lá na Soul Society, no capítulo 100 sei lá o que, aparece o flashback do Zaraki no meio de um campo cheio de gente morta, no meio da floresta, e aparece uma nenenzinha do nada no meio, e ele fala, quem é você? De onde você veio? Ela engatinha, bota a mão, ele fala, qual é o seu nome? Ela engatinha, onde você veio, qual é o seu nome? Ela engatinha e bota a mão na Zanpakuto do Zaraki. O nome dela é o nome da Zanpakuto. De onde ela veio da Zanpakuto. E aí ele dá o nome dela de Yashiro, que é uma homenagem a Yashiro Nohana, né? A mulher que ele amava. De um modo psicopata. E aí quando ele derrota a Onohana e chama o nome da Zanpakuto pela primeira vez, ela desaparece. Por que ela desaparece? Porque, ok, eu não sou mais necessário. E a gente sabe que a versão que o Zaraki vê da Nozarashi
é uma mulher adulta. E a minha teoria é de que é uma mulher muito parecida com a Nohana. Depois vai pro YouTube, Angine. Eu já fiquei muito puto do processo. Eu já fiquei puto, gritei, respirei, coringuei. Mas eu falei, gente, é o entretenimento, tá? É o entretenimento. Não, mas precisava do simbolismo do Zaraki matar a Nohana pra mostrar como a situação estava desesperadora. A primeira parte tá certa, mas a segunda parte tá errada. Não é por causa da situação desesperadora. É porque senão ele nunca ia liberar o poder de verdade dele. A Nohana era o que civilizava ele. A Nohana era a pessoa que castrava ele de certa forma. Ao dar o que ele queria, sempre que ele não poderia ter aquilo, ele iria se castrar. Então é por isso. Então, isso fica, pra mim, é bem claro na obra, mas não foi tão bem executado quanto poderia, e causa isso que eu sempre falo. Existem certos momentos em histórias que podem ter uma boa intenção, uma boa ideia, um bom simbolismo. Mas se a execução daquilo não for feita de uma forma facilmente digerível, isso vai gerar ruído. Isso vai dividir as pessoas em argumentos que vão ser maléficos à obra. Então isso tem que tomar muito cuidado para quem é escritor. Pra ele oficialmente ter o título de Kenpachi... O título não importa nada nesse quesito. E foda que se dane! Um título é um título... O título não importa nada mesmo não. O que importa toda essa luta é que a forma mais fácil de representar tudo isso é com o título, né? Então o Kubo fala... Nem o Kubo, ele fala, só pode haver um, né, e tal, isso aqui. E a galera focou muito nisso. E não pegou todo o resto que acompanha isso, né? O título é só a abstração de toda a cena, mas o título em si não significa nada. O título em si não importa. Ele não tá lutando... O Zaraki não tá lutando pelo título de Kenpachi. O Zaraki tá lutando ali, principalmente, para fazer sexo com a Nohana, né? Tipo, aquela luta ali é uma luta sexual entre eles. Contenção sexual, pelo menos. Título não ia mudar nada. Você quer que o Zaraki fique mais forte? Bota o Zaraki na Smart Fit! Pronto! O Zaraki fica mais bombado ainda, a Nohana segue viva pra ajudar o pessoal, talvez até entrar na batalha, talvez ainda ajudar o Ichigo a chegar na luta. De novo, sabe? Você queria que o Zaraki treinasse pra liberar Bankai? Manda ele com o Ichigo, Byakuya, Arenji e companhia pra Divisão Zero! Tá lá! Isso é uma opção. Uma opção que uma galera eu vejo falando. Por que não mandou o Zaraki pra lá? O Zaraki poderia ficar mais forte? Poderia. Ele liberaria Bankai? Não. A condição dele liberar a Bankai é matar o Nohana. Porque aí é só aí que ele realmente vai compreender quem que ele é. Quem ele sempre foi, desde criança. Ele sempre rejeitou, porque ele achava que isso impediria ele de ter o que ele queria. Treina com a espada, toma banho, ganha uma roupa legal, resolveu. Pra quem quiser entender um pouco mais sobre as Bankais, eu tenho meu vídeo falando sobre as Bankais e como o treino não dá Bankai. Quer dizer, você pode ter uma Bankai falsa, mas você não vai ter a sua Bankai verdadeira. E lá eu comento tudo. Problema. E o que me deixa mais pistola nessa situação é que o cara que o Zaraki lutou, o tal do Grêmio lá, ele não precisava ser destrutivamente forte, ele só precisava botar medo no cara pra ganhar. Inclusive, o conceito do poder desse cara foi muito interessante, isso eu preciso admitir. Mas, velho, abre um vídeo do Bruce e o artista na cara dele. Duvido que o cara não fique afetado o suficiente pro Zaraki chegar a dar uma paulada e desmaiar. Foi muito meme. Na verdade, a maioria do... A luta no mangá tem umas cenas extras, né? A gente vê que o Grêmio ficava numa jaula, basicamente. Ele não tinha habilidade de combate, porque todo mundo tinha medo dele. E ele ficava nessa jaula preso, e a falta de experiência de combate matou ele. Mas o anime não teve isso. Então prejudicou muito. Porque isso faz a gente perceber algumas coisas. Se a fraqueza do Grêmio é ele ter medo, ele ser egocêntrico é um mecanismo de defesa. Porque a partir do momento que ele duvida dele mesmo, ele perde. Ele não pode duvidar de si mesmo. O que ele faz? Ele vira egocêntrico. Eu sou muito forte, eu não preciso treinar, eu sou pica. Porque se a partir do momento que fala, eu sou fraco, eu preciso treinar, eu sou mais fraco que ele, eu preciso treinar, ele perde. Então ele precisa sempre achar que é o mais forte de todos. E por sempre achar que é o mais forte de todos, ele acaba não tendo experiências reais que fazem a pessoa evoluir. Porque as experiências reais que te fazem evoluir são as derrotas. Então... todos os Quincy's odeiam ele, isolam ele, ninguém gosta dele. Então, tem outras coisas que o anime cortou, então infelizmente prejudicou mesmo. Mas mesmo assim, no mangá é uma luta divisiva, podia ser muito melhor, eu concordo, não foi bem aproveitada. Podia trabalhar melhor essa parte dele, de ser meio... a fraqueza dele, pela fraqueza dele, ele tem que ser egocêntrico, por ser egocêntrico ele nunca pode lutar de verdade. Por nunca lutar de verdade, ele nunca teve experiência de combate. Infelizmente, no anime... No mangá já é complicado, no anime...
né? Piorou ainda. É um espetáculo ali. Igual, aí eu concordo com o Lobo. Você desliga o cérebro, vê o espetáculo e é isso aí. Os treinos desse arco foi conceitualmente estranho, no mínimo. Eu vou admitir que o treino do cachorrão, toda a história dele ter que oferecer o coração pro Irwin, digo, pro cachorrão mais velho, foi legal. Mas de resto, foi no mínimo estranho e no máximo um furo de roteiro. E tem muita outra coisa que dá pra reclamar. Furo de roteiro não foi, não. Vou virar, soltar bancai do Ikaku. Bancaiada! Não, mano, eu tô ficando... louco, tô coringando. Ai, caralho, liberar bancai aqui, mano. Ai, socorro. Mas o treino da Divisão Zero é meio esquisito mesmo. Eles descansam numa poça d'água que na verdade é tipo ácido. Tanto é que os caras que ficam lá ficam todos machucados. Depois eles comem e recuperam a energia espiritual. Depois eles ganham a roupinha. E antes disso eles têm que ficar na pressão espiritual lá. Tipo câmara de gravidade, igual o Dragon Ball Z. É um treino que realmente não é caralho treino. O grande treino, né, o real treino disso aí, além de ser o Irasuzando do Ichigo, é o passado, né? A gente descobre o passado deles aí, do Ichigo, que é bacana, é um arco bem bonito, eu acho. E ali a gente, beleza, se a Bankai vem de autoconhecimento, aquele ponto dá o que o Ichigo precisava pra ter a verdadeira Bankai dele. E a gente não vê o do Range, né? A gente vê que ele consegue, mas não vê o do Range, o que é uma pena, que eu acho que tinha muito potencial pra ver todo o que o Kubo prepara desde a Soul Society, sobre o macaco que pega a lua e o cachorro que rosna pras estrelas, né, e pra lua também. Então ia ser muito legal a gente ter uma expansão disso. Só que se tivesse arco de treinamento real aí, o povo ia xingar também. Enfim, ninguém nunca tá satisfeito. Do qual ridícula é a situação do Ishida descobrir que ele tem 1% de descendência alemã e decidir virar um vilão. Ai não, Lobo. Lobo, vou te dar spoiler aqui, foda-se. Isso é uma traição falsa, caralho. Ele tá entrando no exército inimigo pra destruir ele de dentro. Ele nunca traiu os amigos dele, ele quer salvar os amigos dele. Pra isso ele acha que ele precisa fazer uma coisa terrível. E ele não quer envolver os amigos dele porque ele acha que ele não precisa fazer os outros correrem perigo por uma decisão que ele mesmo tomou da família dele. Porra! Não, mano. Não, mano, tá óbvio. Eles falam na série, basicamente, cara. Eles falam. Ai, o Ichigo fala, não faz sentido ele trair. O Shed fala, realmente, não faz sentido o Ishida nos trair. O Jugran fica toda hora. Ô, Ishida, não sei o que você tá tramando não, hein? Mas não vai dar certo. Tu tá muito dentro, cara. Já era, fudeu. Tu é o de nós agora, cara. Não adianta o que você tá pensando, não adianta. Pô, a série inteira começa a mostrar que vai acontecer, cara. A série inteira começa a mostrar que vai acontecer. Shad, literalmente, o Ishida deve ter um bom motivo pra vocês. Pois é, e não é 1%, né? O Ishida, ele é 50% puro sangue. O pai dele é puro sangue, o avô dele era puro sangue. E o anime até deu umas ceninhas extras, né, dele vendo na biblioteca, que foi legal e tal. No mangá é mais súbito, meio esquisito. Mas ele entrou no exército inimigo pra trair o exército inimigo de dentro. E todos os personagens deixam isso, tipo, claro. A gente viu o episódio onde tinha o sangue escorrendo do BG9, do Kangdu, e a conversa do Jugran com o Ishida ali. E aquela cena basicamente formava uma situação de agente duplo. A gente discutiu o simbolismo, inclusive, visual da cena que os diretores botaram do sangue azul, do sangue vermelho, que são as cores principais da temporada, que é o corte vermelho e o corte azul. A cor azul e vermelha também é muito relevante nesse ponto, porque existe o conto do Oni vermelho e do Oni azul. O Oni vermelho é o Oni agitado, com energia, que quer ser amigo dos humanos, e os humanos fogem dele. E o Oni azul é o Oni que fica na dele, quieto. E aí ele vê o demônio, o Oni vermelho querendo ser amigo, e ele fala o seguinte, e o demônio azul, o Oni azul, ele fala o seguinte, o Oni vermelho, eu vou lá na vila e destruir tudo. Fingir que vou destruir tudo. Você vai, me derrota, e as pessoas vão gostar de você. Aí o Oni vermelho, beleza, a gente faz isso. Aí o Oni azul chega lá, eu sou o Oni azul, vou matar vocês. Aí chega o Oni vermelho, não, você não vai matar eles, vão proteger os humanos. E aí as pessoas ficam, yay, Oni vermelho, ele nos salvou. E aí quando ele vai encontrar o Oni azul, muito obrigado por ter me ajudado, o Oni azul não tá mais na casa dele. O Oni azul foi embora. E aí tem um motivo dele fazer isso e tal. Mas o que a história tá falando? Sobre sacrifício. Sobre pessoas que se sacrificam. Por isso que o Sasuke vai embora. É por isso que o Ishida trai eles. É por isso que o Sasuke trai eles. É por isso que todo personagem azul de anime é o cara meio assim, meio esquisito, mas tem um bom coração. Ele trai, mas ele trai com boas intenções. Depois esse aqui, tá, entendeu? Isso é arquetípico do folclore japonês.
Do Ichigo chegando, furando a estratosfera espiritual e abrindo espaço pros Quinch chegar lá na Divisão Zero e no Rei das Almas. Sim, essa aí é a estratégia do... Essa era a estratégia do Yhwach. Ascendência alemã. E decidir virar um vilão. Do Ichigo. É Satsuki de Kill la Kill. Ela é uma ditadora. Só que ela bota esse manto pra quê? Pra salvar o mundo da própria mãe. E a protagonista é nervosa, raivosa, sei que, vou te matar, barará. E quando ela vê, elas estavam do mesmo lado o tempo todo. Chegando, furando a estratosfera espiritual e abrindo espaço pros Quinch chegar lá na Divisão Zero e no Rei das Almas. Mas tem uma coisa que dá pra elogiar na Soul Society. Um cara que tomou medidas de precaução pra se houvesse uma segunda invasão. É um homem. Um cara que tá lá fazendo dele, mas a agenda dele vai acabar salvando essa guerra. Um cara que não tem escrúpulo, moral, apoio do povo, ética, confiança dos outros, mas tem uma roupa bonita. Você sabe de quem eu tô falando. É, obviamente, do Renji! Brabo! Obrigado, Renji, sua nova bancai, sobrancelha bonita, você vai salvar o dia. Não, eu tô falando do o Mayuri, com sua roupa de Met Gala e seu laboratório, que se não tiver painel solar espiritual vai ter uma conta de luz medonha, vão acabar salvando o dia. Relaxa, você paga. Tudo imposto do Soul Society. Eu não sei como esse arco acaba, eu não sei como é a participação de mais ninguém na guerra, mas eu tenho absoluta certeza que o Mayuri vai mais uma vez salvar a pele de todo mundo nessa briga. Porque a luta principal dele vai ser foda. Ele, a Convenção de Genebra é apenas uma sugestão de Genebra. Exato. Ia ser muito engraçado se o Mayuri decidisse fazer uma bomba atômica espiritual, sabe? Só ataca na cabeça do Yhwach e... enfim, muito obrigado por assistir. Mesmo se ele fizesse isso, não ia funcionar, né? Que a gente vai ver o poder do Yhwach. Aí não, Gino, não sei se você tá no chat ainda. Mas, cara, você soltou esse vídeo antes de amanhã, cara. O karma vai te pegar, cara. Logo antes do episódio de amanhã. O karma vai te pegar muito forte, cara. Na moral. Zicou de novo, zicou demais, mano. Zicou demais. Amanhã o episódio vai vir estourando. É a parte, assim... Vamos lá. Os 2 episódios finais. Um deles, no mangá, tem muita coisa interessante, mas o Kubo sacaneou demais. E o outro é uma das melhores partes da guerra de todas. Você fala, tipo, caralho, é a hora. É o episódio pra rolar. Agora, aparentemente vão ter algumas pequenas modificações nesse episódio, o capítulo que o Kubo vacilou. E aí, se eles corrigirem isso, aí tua zica foi a bênção que os fãs de Bleach precisavam, cara. Top 10 vídeos que envelheceram lá, pois é, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o último episódio vai ser... Se não for foda, eu vou... Aí eu vou entrar no time do Lobo, vou começar a xingar mesmo. Foda-se se o último episódio for ruim. Amanhã é episódio 11. Ah, beleza. Não, eu não sei se é amanhã ou o 25 ou 26 que vai ser foda. Mas eu emocionei no início do vídeo, eu gritei, eu xinguei. Não você, mas eu xinguei pro ar, assim, tá? Vai pro YouTube depois se você quiser ver o início. A live vai ficar disponível também. Mas eu dei uma coringada, te aviso. Mas nada pessoal, mano. É só porque eu já estou muito machucado dos outros arcos da situação que a galera fala de Bleach. Porque muita coisa acabou sendo replicada de pessoas que só queriam xingar mesmo, entendeu? E não que você queira. Mas muita gente tinha essa perspectiva de só xingar. E aí, fã de Bleach ficou muito puto com isso com o tempo. E a gente, inclusive, vai ver outro vídeo de Bleach agora. Se você quiser me ver coringando com outras pessoas...